pessoal. Eu sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. Formação e regionalização do território brasileiro. A formação do extenso território brasileiro é consequência de um longo processo de expansão, resultante do contato entre povos locais e colonizadores europeus. Os colonizadores portugueses foram se apropriando das terras que hoje constituem o Brasil e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas entre mais de 1.000 povos diferentes, os indígenas. Então, pessoal, aqui no nosso mapa, Brasil, principais povos indígenas em 1500. Então, você percebe aí, através da legenda, né, aonde estava distribuída os povos indígenas, certo? Em 1500. O território brasileiro, os limites do território brasileiro não era assim formado, ele foi tomando forma depois até chegar a esse formato existente hoje, atualmente, esse território com esses limites aqui, certo? Então, ele vai tendo conquista de vários outros territórios até chegar a essa formação territorial aí atual. Formação do território. Em fins do século XV, portugueses e espanhóis, entre outros povos europeus, lançavam-se em busca de novas terras para colonização. Chegaram às terras atualmente chamadas de América, onde estabeleceram tratados para dividir o território. Mais tarde, as terras ocupadas pelos portugueses formariam o Brasil. Expansão territorial. O território inicialmente dominado pelos portugueses expandiu-se significativamente, ultrapassando a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, que tinha delimitado as terras que cabiam aos espanhóis a oeste e aos portugueses a leste. Muitos fatores contribuíram para a ocupação e a expansão do território, como incursões dos bandeirantes ao interior da colônia para aprisionar indígenas e buscas de metais preciosos nos séculos XVI e XVII. Tá aqui essa imagem, é um mapa. Brasil, formação do território, séculos 16 a 20. Então, vocês percebem aqui, essa linha tracejada, é a linha que foi traçada de acordo com o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo feito entre Portugal, que ficaria a comando dessas terras, e Espanha, que ficaria a oeste. Então, Portugal vai conquistando cada vez mais, adentrando para cá, né, do interior de onde hoje é o território brasileiro. Então, fica assim definida o território brasileiro. Exploração econômica do território. A exploração econômica do território teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores. Os colonos portugueses não encontraram metais preciosos. Assim, começaram a explorar o pau-brasil ao longo do litoral para comercializá-lo na Europa. Além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no nordeste do território. No ano de 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid.
delimitando fronteiras bastante semelhantes a atuais. Então, quando ele fala delimitando fronteiras, né, é que são bastante semelhantes ao que é hoje, né? Então, o território brasileiro fica assim formado, mas ele não era com essa estrutura de território aí, não, de formação territorial, não. Regionalização. Cada uma das partes de um território tem necessidades distintas quanto à sua gestão, pois as atividades exercidas em cada uma delas dependem de infraestruturas de investimentos diferentes. O mesmo ocorre com a população que habita esses lugares. Ela também depende de uma atuação atenta dos gestores para ter suas distintas necessidades atendidas. Então, vocês veem aí, certo? Região amazônica, né? Desenvolve um tipo de cultura, né? De comportamento. Região nordeste também. Centro-oeste aqui e região concentrada, tá? Então, a gente vê aí a questão da regionalização do território brasileiro. Regionalização brasileira oficial. A regionalização é usada para descentralizar a administração e, assim, planejar melhor as ações governamentais e ainda para coletar dados e realizar estudos sobre determinado território. Então, fica assim dividido o nosso território brasileiro em 5 regiões. Norte, essa verde, Nordeste, a laranja, rosa, um rosa mais claro, né? Centro-oeste, Sudeste e aqui o Sul. Então, as regiões são para determinar atividades desenvolvidas, comportamento de pessoas, como a sociedade é inserida em cada região dessa, se comporta e desenvolve seus trabalhos. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.